vídeo de hoje vou comentar aqui um pouco sobre essa situação aí do Miguel, desse podcast com esse pastor, aonde o profeta que se diz, o menino aí que se diz profeta, o que foi que ele disse, né? Que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí disparou as línguas estranhas do outro pastor lá. Mas para você que não me conhece, está clicando aqui pela primeira vez, o meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e dos outros canais Mais Um Dia com Kátia, que tá lá, viu as brincadeiras com tag, vou fazer resenha de creme de pele, creme de cabelo, vou fazer várias resenhas. Então, se você não é inscrito, Mais Um Dia com Kátia. E se você gosta de artesanatos, vai lá no Tapetes e Artes da Kátia, que tem muitos artesanatos, muitos tapetes, e vou fazer cada artesanato lindo, com reciclagem, coisas que você tem dentro da sua casa e você joga no lixo. Mas vamos lá. Eu estava assistindo esse podcast aí do pastor. Então, eu vou colocar um trechinho aqui da fala do Miguel e vocês tirem suas conclusões, porque o Miguel ficou desarmado com a pergunta que o irmão fez a ele. Escuta aí. Querido, Deus abençoe. Polêmica. Algumas coisas. Eu vi um vídeo que você estava falando lá, é tipo uma profecia, alguma coisa assim. E nesse vídeo você falavam lá, tipo, em línguas, alguma coisa assim. Mas depois viram que tem um outro cara falando exatamente a mesma coisa. Sim, sim. E aí esse vídeo viralizou. Fala aí alguma coisa sobre isso. Que história que é essa? Primeiro, pastor, quem viralizou foi o pastor Massinho, que é meu pastor presente. Mas vamos lá. Entendemos que a língua estranha, pastor César, ela edifica-se o homem. Ela edifica a si mesmo. Certo? Paulo disse assim: sede meus imitadores como sou de Cristo. Paulo que disse isso. Agora eu vou falar uma coisa para todos vocês. As pessoas se implicam tanto com um caso como esse, de língua e tal, tudo. Eu tenho essa liberdade. À vontade. A gente tem que então ir lá na Universal e derrubar todos os pastores. Porque todos os pastores têm o jeito do bispo de Macedo. Todos. Todos os pastores. Forma, jeito, maneira de falar. E não é errado, cara. É o líder. Você tá dizendo, se você imitar o seu pastor, beleza, seria essa a ideia. Melhor do que eu imitar um herege. E não é imitar. Eu digo a palavra. Imitar, eu não tô fazendo um teatro. Não tô fazendo um circo. Eu tô em cima do altar, cara. Tô em cima do altar. Quem é profeta, quem é o profético, entende que é o profético. Entende que é profético. Aonde que línguas estranhas, línguas que são para edificar o homem, pertence ao homem, sendo que é fruto do Espírito. Agora, um burburinho que, cara, não sei o que. Eu fui da Deus Amor. Todos os pastores seguem a linhagem do missionário Davi Miranda. Na Igreja da Graça, todos os pastores seguem a linhagem do missionário Iaquias Soares. Na Universal, todos os pastores seguem a linhagem do Edir Macedo. Na Madureira, todos os pastores seguem a visão do líder, que é o bispo Samuel Ferreira. Ou seja, eles estão seguindo a visão do líder e do pastor da igreja. Prestaram bem atenção? Vocês acreditam que argumento mais fajuto Miguel deu? Vou chamar ele pelo nome. Miguel deu a esse irmão aí, né? Olha que argumento mais fajuto, porque ele imita a língua estranha de um pastor, que segundo ele tem que imitar, porque fulano imita o Edir Macedo, o outro imita tal e tal e tal. Só que Miguel, ele esquece de uma coisa. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não está falando de falar em línguas, Paulo não está falando nem palavras. Essa questão de vozes, como os pregadores da Universal, da Igreja da Graça, que se você tapar o ouvido, você pensa realmente que é o seu líder. Entendeu? Porque ali é o vício da linguagem, é o costume, é aquele jeito que a pessoa, e pega a mesma maneira de pregar, como a Assembleia também tem.
A Assembleia também tem. Tem pastores da Assembleia de Deus que se você botar uma venda nos olhos, você pensa que é um só que está pregando de tanto grito, né? Por isso que eu digo aqui, sou assembleana, mas não concordo com muita, porque pregar não é gritar, entendeu? Então, você pregar, você gritando, você não entende, você fica com a mensagem sem entender, principalmente se tiver muitos idosos, adolescentes e tal e tal. Então, assim, a pregação, claro que eu tenho minha maneira de pregar realmente, a gente pega aquele fôlego, a gente não é grito, mas a gente pega, né? É o costume, assembleano é assim, mas grito não. Então, o que é que acontece com o Miguel? O Miguel quis dizer que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, então ele pode imitar as línguas estranhas do outro, sendo que a própria palavra diz que a língua ali edifica a si mesmo. Línguas estranhas não é uma coisa que você falou uma palavra como você estivesse comprando um sorvete. Foi comprar um sorvete, fala em língua. Foi comprar um pastel, você fala em línguas. É como se você tivesse o dia a dia normal. Desde que eu me entendo por gente, não é assim. Graças a Deus sou renovada. Deus me renova, principalmente quando eu estou orando, eu não costumo muito nem orar aqui, porque vários vídeos eu já fiz orando, vários vídeos eu já fiz louvando e o Senhor me toma para Deus não tem esse negócio de celular não, de YouTube não. Se Ele quiser renovar, Ele renova. Então eu já excluí vários vídeos, editei vários devocionais, porque quando eu comecei a orar, ou falar coisas de Deus, eu edito porque Deus me toma, eu não tenho necessidade de deixar aqui falando em línguas que você não vai entender. É um momento meu e um momento com o meu Senhor. Você está na igreja, a Bíblia diz que quando um falar, o outro cale para que o outro venha e fale, está falando da palavra, que não se pode ter 2 cultos ou 3 dentro da igreja, uma suposição. Muitas pessoas pensam que quando Paulo fala isso é porque um está lá falando em língua, outro está falando em língua ali. Está falando de profetizar, de falar, de pregar a palavra, porque muitas vezes está assim, o pastor está falando, está pregando, o palestrante, o pregador, o preleitor está falando e tem outra pessoa lá falando a mesma coisa. Você já viu que muitas vezes acontece isso? A pessoa está pregando ali na frente e tá o irmão lá sentado. É porque é não sei o que, não sei o que, não sei o que. São 2 cultos, entendeu? Então um se cala para o outro vir falar. Mas isso aí eu já expliquei, já tem que ir para 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 12, tá vendo? Então tem que entender direitinho, eu já fiz um vídeo sobre isso, tem muita gente que faz aí, já fez, e dá como entender. Então assim, não está falando, Paulo não falou que a pessoa vai imitar as línguas estranhas do outro irmão. Acontece de você falar alguma língua estranha, que alguém, poxa, eu já vi essa língua estranha, alguém falando. Mas não é assim, gente. É no momento do renovo. É em um momento que você é renovado, que você sente aquela unção. Não é uma coisa de fora para dentro, pessoal. É de dentro para fora. É algo, não que você, como muita gente diz, é algo que a pessoa nem consegue se controlar. Mentira. Porque se controla, porque o espírito, né? O espírito do profeta está sujeito a ele, não é o Espírito Santo. Então isso quer dizer que você tem sim controle sobre o que você está fazendo no meio do culto. Porque Paulo disse que nós temos que apresentar o nosso culto do entendimento. O que é o culto do entendimento? É o culto racional. É um culto onde você tem a consciência de que você está fazendo. Não é um culto de você perder o sentido, cair no chão, rodar e depois dizer, eu não me lembro de nada que eu fiz. Não existe isso. Entendeu, amados? Então, o Miguel, ele veio sem argumento total. Ele não teve argumento. E ele é um menino que eu vou dizer aqui com todas as letras, ele é arrogante, ele é prepotente, ele se acha um menino com 14 anos de idade, infelizmente é um produto do sistema, um produto do sistema religioso, que nós temos que orar pela vida desse menino. Você sabe por quê? Porque daqui, ele tem 14 anos, gente. Vocês acham mesmo que com 18, 19, esse rapaz vai estar desse jeito aí?
Quer dizer, 14 anos de idade é uma época ainda de quê? De ter uma adolescência, de jogar uma bola, de brincar, de rir, né? De se descontrair, porque 14 anos ele ainda é um adolescente praticamente. E você conversa com o menino, você vê que por trás disso existem pessoas, simplesmente, que estão usando ele, mas o menino que ele quer debater coisas que ele não tem condições. Não, vamos lá, não sei quem, porque eu estudei assim, porque eu sou assim, assim, assim. Aí vem com esse argumento, não, porque Paulo disse que sejam meus imitadores. Aí quis trazer para a Igreja Universal, porque o pessoal da Igreja Universal, os pastores, imita o Bispo Macedo. Porque o pessoal da Igreja da Graça imita o R.R. Soares. Mas eu, pelo menos, nunca vi bispo nem pastores da Universal imitando língua estranha de Macedo. Eu nunca vi imitando língua estranha. Está falando totalmente diferente. Ele está colocando algo aí totalmente diferente do que foi perguntado a ele. Que foi perguntado. Quer dizer, aí ele vai e imita aquelas línguas estranhas, algo que não vem de dentro, realmente. Para quê? Para poder bulir no psicológico daquelas pessoas que estão ali ao redor do culto, que não se alimentam da palavra de Deus e vão achar que aquilo ali é a unção do Espírito Santo. Que não tem nada a ver com a unção do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o Espírito Santo isso aí, gente. Você observa que são palavras que a pessoa está falando ali, que você vê que é um negócio ridículo. Não é nada que vem de dentro. Porque muitas pessoas pensam que línguas estranhas é falar assim como está falando, como tá, é como eu acabei de falar, que está comprando um saco de tomate. Não existe isso, gente. Cada palavra, você vem cá que Deus mandou te revelar isso, e aí dispara. Gente, não é isso. E quando nós chegamos aqui para falar esse tipo de coisa, muitos dizem, sabe o quê? É crente frio. Ela é uma crente fria. Ela é uma crente que não fala em línguas. Falar em línguas é assim, Tô lavando prato, chega uma pessoa, Deus mandou dizer, dispara. Não, Jesus já me renovou até lavando roupa. Você acredita? Eu lavando roupa, louvando, pensando nas coisas do alto, pensando nas coisas de Deus, e senti a graça de Deus e fui renovada, dobrei meu joelho e comecei a orar. Uma coisa que vizinho não precisou ouvir, uma coisa que não sei quem não precisou ouvir, porque eu tive controle, porque aquilo é entre mim e Deus. Agora, acontece muitas vezes você está na igreja, no culto gostoso, aquela alegria, pronto. Ali é o Espírito Santo, é o ambiente que você está entre os irmãos, pronto, acabou. É diferente de você chamar alguém, olha, eis que Deus, aí você vai e fala, Deus manda te dizer, aí daqui a pouco o outro lá fala com outra pessoa e diz que é Deus. E o outro lá levanta, fala com outra pessoa e fica essa confusão dentro do templo, dentro da igreja, o templo, né? Melhor dizendo que igreja somos nós. Então esse Miguel, esse menino nem das fraldas saiu ainda, gente. E não é só ele, amados. E não é só ele. Eu vi o relato aí do J.A., ela, né? Eu vi o relato. Como foi que aconteceu com ele, como os pais fizeram com ele. E muitos outros. E nada vai me surpreender. Tem caneta aí? Se daqui a uns 4 ou 5 anos ou menos, esse jovem, né, dizer assim, não sou mais evangélico, ali foi tudo porque me manipularam, ali foi tudo porque eu fui produto do sistema, eu não queria aquilo, eu fazia forçado. Não vai de me admirar não, gente. Meninas, crianças, eu fico observando no TikTok, no Kawaii, quando eu observo aquelas crianças, os meninos, criança com 2 anos, 3 de idade, com microfone que não dá nem para segurar na mãozinha. Deus manda, aí pega na mão daquelas irmãs que não ora, que não vigia mesmo, aí pega, suspende as mãos e ela se chorando. O que é? O Espírito Santo não usa a criança? Não usa, gente. Mas vocês têm ideia de como é que o Espírito Santo pode usar uma criança? Que já usou meus filhos para mim quando meus filhos eram pequenos. Não foi em língua estranha,
foi falar, mãe, tal e tal e tal. Pronto, um dia eu vou contar aqui como Deus usou meu filho Alisson para mim, que o Espírito Santo usou. Entendeu? Que ele foi ser cristão primeiro do que eu, que ele ia para a igreja com a avó dele, paterna. Com 6 anos de idade ele começou a ir para a Batista. E foi revelado que ele iria ser um grande levita na casa do Senhor e um tocador de bateria. Tanto foi que o diabo pelejou, o braço do meu filho quebrou 2 vezes. Que o médico uma vez ainda disse assim, olha, ele vai ter que fazer uma cirurgia e o braço dele, eu não sei se vai ficar mais como foi antes, não. Essa época eu já era crente, eu digo que ele vai ficar bom sim e não vai fazer cirurgia nenhuma. Porque Deus tem um chamado na vida dele, meu filho é um baterista na casa do Senhor, um levita. Entendeu? Então assim, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Agora, essas crianças, elas precisam de ser criança. Ela precisa de espaço de criança. Ela precisa ser como criança. Vou fazer um vídeo lá no Mais Um Dia com Kátia sobre mães que pegam crianças e as meninas pequenas já usam batom, já usam brinco, já colocam muitas coisas na menina, se veste como um adulto e essas crianças ficam assim. Quer dizer, você vê mesmo que ele entrou ali com um argumento, com uma falácia, que ele ficou desarmado com a pergunta do pastor, do irmão, né, que eu não sei se ele é pastor. Cuidado, amados. Cuidado quando você for para um culto, que você está vendo ali porque é uma criança, que, ai, Deus tomou aquela criança. Cuidado, amados, que ele só pode estar repetindo o que estão induzindo ele a falar. E, infelizmente, esse menino aí é digno de pena, porque é uma criança ainda. Um adolescente, você olha para ele, você vê que é aquele porte de um menino que já tem quase 20 anos de idade. Não tem uma fala como se fosse um adolescente. É um produto do sistema, realmente é. Ele é um produto do sistema. E é muito perigoso isso, até para os próprios pais. Porque não são poucos pais que eu já vi aqui, nessa plataforma, nas redes sociais, chorando arrependido de ter feito o que fez com o filho e permitir, achando que é Deus. Mas, ó, cascalho entrando, meu bem. E eu vou ficar por aqui, viu? Até o próximo vídeo que eu vou trazer. Não vou estar aqui refutando. Como eu já falei, pega a Bíblia. Olha, Miguel, eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Não tenho mais ranço para isso, não. Mas alguns comentários eu vou estar sempre vindo aqui fazer, tá bom? Tchau e Deus abençoe.